Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo. Chegamos à aula 4 de História e hoje discutiremos a Idade Média, parte 2, o feudalismo. Muito bem, a nossa aula de hoje continua pautada nos mesmos temas do eixo revisional, que discute a alta e a baixa Idade Média, e na aula de hoje perscrutaremos a formação do feudalismo, o seu auge e, posteriormente, o seu declínio. O processo de formação do feudalismo, ele se consolida entre os séculos 3 e 9, certo? Crise do Império Romano. Neste contexto, e após a fragmentação do Império Romano, houve um cenário que consolidava o processo de formação do feudalismo, dado, por exemplo, a crise do fim do escravismo, a desorganização da política econômica das cidades e a um movimento histórico intitulado de ruralização. Isto é, em função desta desorganização, as pessoas vão migrar de uma cidade inóspita, de uma cidade que não proporciona segurança para a sua sobrevivência, para a região campesina, para a região rural, em busca de melhores condições de vida. Isso se acentua, isto é, a crise do escravismo e potencialmente a desorganização das cidades no contexto do ápice do feudalismo, em função também do avanço de alguns povos do norte da Europa, como vikings, que são povos escandinavos, húngaros e islâmicos, que passam a ocupar, por exemplo, regiões, principalmente as regiões correspondentes ao antigo Império Carolino, que já havia sido fragmentado e dividido após a morte de Carlos Magno. Estamos aqui pontuando que este clima de insegurança será determinante para o processo de ruralização e o auge do sistema feudal. Galera, o processo de abandono de uma vida urbana vai se consolidar na medida em que houver o enfraquecimento do poder dos monarcas e o fortalecimento do poder dos grandes proprietários rurais, que ofereciam aquelas pessoas que migravam dos grandes centros urbanos para o campo proteção e trabalho. Estamos, portanto, aqui conduzindo o entendimento que nos leva ao auge do sistema feudal, como um resultado de sincretismos culturais entre romanos e germânicos. Observamos que, por exemplo, características que vão formar a servidão são características que foram oriundas deste sincretismo. Por exemplo, a servidão é o resultado do benefício mais colonato mais o comitatus, isto é, três instituições sobre as quais nós falamos na primeira aula sobre a Idade Média e que consolidam a tese do que vem a ser a servidão característica do sistema feudal. Veja, os germânicos contribuíram para além do benefício e do comitatus também com algumas características culturais que já haviam sido imbricadas, incorporadas no contexto aí do Império Carolíngio. As relações interpessoais e de trabalho, portanto, caracterizavam-se por obrigações morais e econômicas, que, além da dependência e fidelidade entre o senhor e colono, estabelecia também uma série de pagamentos em forma de trabalho e uma série de compromissos. Veja, tudo isso corrobora para a tese de que, na medida em que o sistema feudal avança, o poder central enfraquece. Vamos discutir agora as relações de sucerania e vassalagem ou o poder político local. Na medida em que o poder dos reis se esfacela e os poderes locais do campo se ampliam, observamos que durante o feudalismo, o poder político era controlado predominantemente pelos senhores feudais. Por quê? Eles eram os donos das terras, dos feudos. E entenda, dinheiro na Idade Média é sinônimo de terra. Tudo bem? Os governantes e os senhores, acima de tudo, exerciam poder sobre seus domínios. Um poder que era administrativo, judicial e militar. Os vários núcleos de poder político, principalmente no campo dos ducados, condados, que nós também pontuamos em nossa última aula, estavam ligados por laços estabelecidos entre membros da nobreza a partir da concessão de feudos,
Daqui a pouquinho eu vou explicar para você as relações verticais e horizontais de poder no contexto da sucerania e vassalagem. Tudo bem? De modo geral, este proprietário ou senhor intitulava-se sucerano, isto é, o nobre que concedia o feudo a outro nobre, denominado de vassalo. Em troca, o vassalo devia fidelidade e prestação de serviços, principalmente serviços militares. A Idade Média era muito perigosa, não é? Os grandes centros urbanos estavam avassalados de perigo, avassalados de criminalidade, portanto, havia a necessidade de proteção à região campesina. Então, esses serviços do campo militar eram prestados ao senhor pelo vassalo. A transmissão do feudo era realizada em uma cerimônia uma cerimônia solene intitulada de juramento de fidelidade do vassalo, ou ainda de investidura, que é o ato de transmissão do feudo ao vassalo. Suceranos e vassalos tinham direitos e deveres estabelecidos entre si. Vejamos agora a função de um sucerano e um vassalo. O sucerano devia proteger militarmente aos vassalos e prestar-lhes assistência jurídica, quando houvesse a necessidade. Tinha o direito de reaver o feudo do vassalo que morresse, sem deixar nenhum tipo de herdeiros. No caso de haver herdeiros, esses herdeiros poderiam permanecer dentro do feudo. Poderia ainda proibir o casamento dos meus vassalos com qualquer outra pessoa que fosse considerada por mim ou pela igreja infiel. Já o vassalo devia serviço militar ao meu senhor, o sucerano, libertá-lo caso fosse aprisionado em qualquer conflito, ou ainda, quando convocado, comparecer ao juiz. Ele era o responsável pela justiça. E aí, entenderam o papel dos suceranos e vassalos? Vamos agora discutir as chamadas ordens feudais. Veja, a sociedade feudal era estratificada. Coloca aqui, para frisar, anota aí. Além de estratificada, ela era uma sociedade estamental tripartida. Estamental no sentido de imóvel, de não permitir aos seus cidadãos, não é? Mobilidade, e tripartida porque se propunha estar dividida em 3 ordens. Vamos observar nesta pirâmide quais são essas 3 ordens. Muito bem, a ordem dos oratores, belatores e laboratores. Vamos começar pelos belatores, ou seja, a nobreza, que pertence ao meio desta pirâmide. Era a ordem dos detentores de terras, que se dedicavam basicamente às atividades militares. Em tempos de paz, as atividades preferidas da nobreza ou favoritas da nobreza eram a caça, torneios esportivos, que serviam, por exemplo, de treino para a guerra. Era da classe ainda dos belatores que pertenciam os reis, os senhores feudais, não é? Os cavaleiros. Muito bem, ainda na discussão sobre as ordens feudais, falamos há pouco sobre os belatores, esta classe do meio da pirâmide social aqui ao lado ilustrada. A classe topo desta pirâmide era a classe dos oratores ou do clero. Aqueles que eram membros da igreja, certo? Que eram, portanto, os dirigentes superiores desta classe, desta sociedade, certo? E que administravam suas propriedades. Vamos considerar que a Igreja Católica era a maior senhora feudal da Idade Média. Detinha 1/3 de todo o território fértil da Idade Média daquele período. Aos oratores cabia o papel da salvação das almas e condução do rebanho cristão do período. Era ainda a instituição que legitimava, dizendo que cada uma dessas ordens ali estava, ou assim estava colocada, por uma vontade divina. A base desta pirâmide, como observado ao lado, é a classe dos laboratores, ou ainda dos trabalhadores, dos camponeses, ordem composta majoritariamente pela população camponesa, que realizava os trabalhos necessários à sobrevivência desta sociedade. A condição de servo era uma condição extremamente restritiva. Por quê? Porque recebia uma série de ordens de seu senhor, cumpria as designações daquilo que a igreja lhe determinava e, além de todas essas obrigações ou de toda essa relação de subalternidade, em muitos aspectos era uma condição hereditária. Isto é,
O filho do laborator permanecia laborator. Condição essa que corrobora a tese da imobilidade ou da sociedade estamental. Queridos, o que a essa altura tem que estar claro para você, jovem estudante do século XXI, é que a sociedade europeia, característica do feudalismo, é uma sociedade dotada de uma série de caracterizações, né? Imóvel, tripartida, estamental, e é uma sociedade que permite dois modelos de relações de poder, certo? Um modelo vertical e um modelo horizontal. As relações verticais eram relações pautadas entre, primordialmente, relações sociais, portanto, não é? Que ocorriam entre senhores de terras e camponeses. Esse último, no caso, o camponês, ele não era possuidor da terra e devia a uma série de obrigações, por isso que estamos falando de uma relação vertical. A relação horizontal já era uma relação jurídico-política de vassalagem entre nobres, por isso que ela é horizontalizada, de nobre para com nobre, corroborando aquilo que nós observamos, portanto, na pirâmide. Estamos aqui construindo a edificação de relações de poder no âmbito vertical entre senhores e servos, portanto, uma relação de servidão, e uma relação horizontal entre senhores e senhores. Entenda, aquele que era sucerano, detentor das terras, doava a um outro nobre terras. Este nobre que a recebia passava a ser vassalo. Mas este vassalo poderia ser simultaneamente sucerano, na medida que, ganhando esta terra ou recebendo esta terra de outro nobre, ele a dividia e entregava, ou não é, nesta relação de servidão, a outras pessoas, outros servos. Então ele era simultaneamente vassalo de um outro senhor e senhor sucerano de seus servos. Vamos discorrer um pouco sobre as características socioeconômicas do sistema feudal. Tudo bem? Veja, está claro para você que os camponeses eram a base desta sociedade. Embora estivessem presos à terra, não eram escravos, mas servos. Como eram trabalhadores, recaía sobre eles a maioria ou a maior parte das obrigações feudais. Daqui a pouco vamos discorrer sobre essas obrigações. Entretanto, vamos pontuar 4 características básicas socioeconômicas da sociedade feudal. Primeiro, a sociedade feudal era uma sociedade em que o sistema agrícola prevalecia sobre os outros, como principal atividade econômica. A segunda delas é a ideia de agricultura ou produção voltada à subsistência. Dentro do feudo se produzia aquilo que era necessário à subsistência de seus moradores. A terceira característica é que todo o feudo era autossuficiente. Produzia, portanto, na lógica da subsistência, aquilo que era básico à sua sobrevivência. E que nesta lógica, portanto, o comércio era inexpressivo e não era, portanto, a principal atividade econômica do período. O que se sabe de comércio na época é majoritariamente de um comércio voltado ao escambo, à troca de alguns tipos de produtos. Tudo bem? As obrigações feudais que estavam ou que acometiam os servos eram obrigações dos mais distintos campos. Nós vamos citar aqui algumas destas obrigações feudais. A clássica, corveia. Corveia era a obrigação de trabalhar 3 dias por semana no manso senhorial. Além da atividade agrícola, era possível ainda trabalhar na construção ou na manutenção de pontes, estradas, represas ou qualquer outro tipo de construção que existisse no feudo. Então, a corveia é a primeira. Segunda, talha. A talha era a obrigação de destinar parte da produção, né? Por isso que a ideia de talhar, dividir, parte da produção dos mansos servis, geralmente a metade, ao senhor feudal, dono da terra. A terceira das obrigações que pontuaremos nesta aula é a das banalidades. Parte da produção deveria ser entregue aos senhores feudais como forma de pagamento pela utilização, por exemplo, de moinhos, fornos, enxadas, de aparelhos, portanto, necessários para a subsistência, e até mesmo pelo uso de uma ponte que conectava castelo a outras regiões do feudo. Vamos a mais uma. Mão morta. Mão morta era um imposto pago quando, pelos primogênitos, ao herdar a posição de servo de seu pai falecido. Tudo bem?
A capitação é mais uma das obrigações feudais. Taxa paga pela família do servo, cobrada de acordo pelo número de membros da família. Quanto maior fosse esta família, mais se pagava a título de capitação. Tudo bem? Tostão de Pedro é a última. Vamos lembrar que a igreja era a grande aliada dessa estrutura do mundo feudal. A igreja, portanto, cobrava uma taxa, o tostão de Pedro também pode ser entendido como dízimo, certo? Que era um valor em produto, porque não havia muita circulação monetária, ou basicamente não havia circulação monetária na época, não é? Em forma de produção, que era destinado às obras de Pedro, ou às obras da Igreja Católica em Roma. O feudo. Muito bem, esse era um espaço edificado aonde as relações anteriormente expostas se manifestavam. Nós temos, dentre as configurações clássicas de um feudo, e vamos projetar aqui ao lado, não é, uma imagem que ilustra um feudo, 3 espaços básicos. Os mansos, servis, senhoriais e comunal. De uma maneira breve, o manso senhorial é onde o castelo se localizava, não é? As terras mais férteis, mais produtivas e mais próximas do castelo, que era assim construído até por uma característica de promover proteção e acumular, não é, os bens do senhor feudal em sua estrutura, representava, portanto, a maior parte do feudo. Espaço onde tudo que se produzia pertencia ao senhor feudal e onde ainda aquelas obrigações feudais que falamos anteriormente eram realizadas. O segundo espaço típico de um feudo era o chamado manso servil. Metade de tudo o que se produzia pertencia ao senhor feudal, e aí o que sobrava, os outros 50%, eram utilizados para a subsistência dos servos. Por fim, a terceira parte clássica de um feudo é intitulada de manso comunal. Os mansos comunais eram florestas, bosques, pastos, onde o servo poderia, por exemplo, ter um pequeno cultivo, poderia, por exemplo, encontrar algum tipo de árvore para construir algo. Espaço, portanto, utilizado comumente para a caça, por exemplo. Terrenos baldios, áreas que podiam ser utilizadas tanto por nobres, não é? Quanto pelos seus servos. Igreja e cultura medieval. Entenda, durante a Idade Média, a Igreja Católica marcou de uma maneira muito expressiva e contundente a produção cultural, a produção de valores da sociedade europeia ocidental. Esta igreja determinava a moral, os costumes, o que era aceitável, o que era condenável no campo da vida terrena. No início da Idade Média, após as invasões bárbaras, instalou-se uma grande diversidade cultural na Europa. Os distintos povos estabelecidos nas mais distintas e diferentes regiões, com seus costumes e tradições, foram, aos poucos, se convertendo ao cristianismo. Algo que explica por que houve um crescimento tão vertiginoso dessa manifestação religiosa. Assim, a Igreja Católica desempenhou um papel articulador entre as sociedades medievais, conferindo-lhes certa unidade cultural. Unidade cultural essa também utilizada para coesão, utilizada também para conduzir este rebanho à luz de seus preceitos. Este papel se manifestou na transmissão da religião católica, de valores éticos cristãos e do idioma latim para diversas sociedades na Europa Ocidental. Vamos falar rapidamente sobre a organização do clero. Havia 2 modalidades clericais, o chamado clero regular e o chamado clero secular. Pontualmente, de uma maneira breve. O clero secular era aquele que realizava atividades fora de grandes templos, não é? Padres, bispos, arcebispos, cardeais e o próprio Papa pertenciam, portanto, ao clero secular. O clero regular era aquele de membros clérigos que viviam e que desempenhavam funções apenas dentro dos templos, primordialmente os monges. Na história da Igreja Católica, no contexto, não é, da Idade Média, estamos chegando aí ao declínio da Idade Média, a baixa Idade Média, houve um processo dentro da história do Império Carolíngio, em que formaram-se 2 reinos, correspondentes à atual França e à atual Alemanha. Na região da atual Alemanha, o último rei carolíngio, Luís, morreu em 911. A partir de então, os duques germânicos passaram a escolher entre eles o rei.
O mais famoso de todos eles, eleito, foi o rei Otto I, o Grande, tendo sido coroado em 936. Sobre o Sacro Império Romano-Germânico, conta-se que em 955 Otto I derrotou povos húngaros que avançavam sobre o leste europeu. Mais tarde, em 961, dominou os lombardos do norte da Itália e deslocou-se para Roma, atendendo a uma solicitação do próprio Papa, que lhe pedia proteção contra os inimigos da Igreja. Em retribuição, o Papa João XIII dirigiu a cerimônia de coroação de Otto I e, em 962, recebeu o título do próprio Papa de Imperador do Sacro Império Romano-Germânico. O Sacro Império tornou-se, então, o mais extenso Estado europeu da época e, embora tenha sofrido inúmeras transformações ao longo do tempo, sobreviveu durante quase 8 séculos e meio, perdurando até aí os anos 1806. Os cristãos da época, em um exercício de poder, passaram a perseguir outras crenças. Apesar de todo o poder que a Igreja dispunha, nem todas as pessoas seguiam rigidamente suas doutrinas. Diversos grupos cristãos passaram a formular interpretações contrárias aos dogmas oficiais da Igreja, isto é, as doutrinas adotadas como verdadeiras pelas autoridades eclesiásticas do período. Além disso, desses grupos, que não adotavam as práticas eclesiásticas cristãs, muitas comunidades tinham suas próprias crenças, costumes e práticas, como adoração a animais, adivinhações por meio de cartomancia, entre outros objetos, ou ainda a consulta aos mortos, a chamada necromancia. Os grupos que se destacavam ou que se desviavam, dos ensinamentos da Igreja passaram a ser perseguidos pelas autoridades da época, acusados de serem heréticos ou hereges, isto é, cometerem heresia. Considerava-se heresia a concepção religiosa distinta da doutrina oficial da Igreja, sendo por isso tida como falsa. Muitas vezes, essas concepções tinham raízes em crenças antigas de sociedades orientais, até mesmo gregas, romanas ou germânicas. Na sua origem grega, a palavra heresia significa escolha diferente, opção discordante. Neste sentido, a Igreja cria, a partir da Idade Média, uma série de instituições como o Tribunal das Heresias ou como ainda a Inquisição para responsabilizar e perseguir aqueles que pensassem diferentes deles. Para concluirmos as reflexões sobre a participação da Igreja na construção da cultura medieval, neste mesmo período surgiram as primeiras universidades. Temos ainda como legado a arte religiosa dos estilos românico e gótico, a música sacra e popular, a literatura épica e lírica e algumas contribuições no campo da cultura popular e da ciência. Portanto, a Igreja, independente do papel que estamos aqui construindo, não estamos julgando, apenas narrando a sua atuação histórica neste período. Vamos agora à crise da Idade Média. Vamos falar agora sobre a Baixa Idade Média. O período compreendido entre os séculos XI e XV é um período entendido como a Baixa Idade Média, certo? De acordo com muitos historiadores, esta fase pode ser compreendida em dois grandes momentos. O primeiro momento, ou a primeira fase, é dos séculos XI a XIII, caracterizada, portanto, pelo processo de expansão de diversos setores da Europa ocidental. Dentre esse processo de transformação e de expansão, observamos a ampliação de algumas culturas agrícolas, o renascimento comercial e urbano e o fortalecimento da burguesia. Por quê? Porque aquela paz vivida no auge da Idade Média, lá da Alta Idade Média, foi determinante para esse processo. A segunda fase, momento, corresponde aos séculos XIV e XV, marcado por um processo de depressão ou contração na Europa Ocidental, decorrente de crises econômicas, políticas e religiosas que serão estudadas posteriormente. As transformações que ocorreram nessas duas fases desencadearam, portanto, o fim ou o declínio da estrutura feudal, para uma transição que vai levar à culminância do fim da Idade Média e início da modernidade. Vamos analisar estas duas fases. Pessoal, a primeira fase, portanto, deste contexto de expansão do feudalismo,
é uma fase em que, durante os séculos XI e XIII, a Europa Ocidental vivenciou um momento de apogeu e relativa paz. Entre os fatores que contribuíram para isso, nós podemos destacar o fim das sucessivas ondas de invasões, o direcionamento do espírito guerreiro da nobreza para combater os pagãos e muçulmanos, lá no contexto das cruzadas, que vamos estudar posteriormente, certo? E este clima acabou por propiciar o crescimento populacional e a retomada das atividades econômicas, para além dos feudos. Um outro aspecto fundamental de pontuarmos é a questão do desenvolvimento agrícola. Até o século XI, a produção agrícola atendia modestamente às necessidades da população europeia. As técnicas e os instrumentos utilizados na agricultura eram simples. A partir desse século, no entanto, as condições gerais do mundo rural passaram por mudanças significativas. No plano das relações de trabalho, diversas revoltas ou rebeliões de escravos, por várias regiões da Europa, conseguiram aliviar o peso da servidão, como, por exemplo, através da extinção de obrigações de serviço, como a talha e a corveia. As relações de serviço, portanto, começaram a ser remodificadas ou reestruturadas, certo? E o arrendamento da terra entre os servos e senhores feudais também contribuiu para o fim dessas tensões, ou para a amenização dessas tensões. Houve mudanças ainda na forma de cultivar a terra, Como, por exemplo, o sistema de rotação de plantações. Esse sistema rotativo, com a ampliação do cultivo agrícola e da ocupação das terras produtíveis, levou a um desenvolvimento no campo da agricultura em que se aperfeiçoaram técnicas e instrumentos. E na medida em que ocorre esse aperfeiçoamento, produz-se mais alimento no campo agrícola. E na medida em que há uma expansão do alimento ou do acesso ao alimento, também ocorreu um crescimento populacional. Esta lógica do aperfeiçoamento das técnicas de produção agrícola permitiu que a Europa, entre os anos 1000 e 1300, tivesse um salto de população e, portanto, de crescimento demográfico. Entre o ano 1000 e o ano 1300, nós partimos de 22 milhões de habitantes no ano 1000, 1100, para 50 milhões de habitantes no ano 1300. Observamos, portanto, uma expansão da atividade demográfica na Europa do período. O comércio, ele ganhou significativo impulso com o aumento da população e da produção agrícola, Além disso, o desenvolvimento do artesanato, principalmente de um artesanato urbano, estamos falando do renascimento comercial e do renascimento das cidades, Faz com que, por exemplo, em função destes produtos, os europeus passem a ter conexão com outros povos orientais, e haja um incremento da sua atividade econômica. O crescimento, portanto, dessa atividade, ele não se restringe ao comércio local. Como eu disse há pouco, ele é impulsionado através de uma série de rotas de comércio internacional que surgem no período. Como, por exemplo, a rota comercial do norte, que ligava, a região central da Europa a cidades como Hamburgo, Bordeaux, Bremen, e o comércio dessa rota vai ser marcado pela presença da Liga Hanseática, e a rota comercial do sul, realizada principalmente através do mar Mediterrâneo, tendo como os portos mais importantes o de Barcelona, o de Constantinopla, o de Gênova e Veneza, Sendo que os comerciantes mais atuantes nesta atividade, ou nesta nova atividade da Rota Comercial do Sul, serão os comerciantes de Gênova e Veneza, que se dedicavam primordialmente à comercialização de especiarias com o Oriente. Interligando essa rota, ou essas rotas, havia ainda uma extensa rede de rotas terrestres. Aos poucos, nos principais cruzamentos dessas vias e dessas rotas, foram sendo organizadas grandes feiras comerciais. Entre elas, destacavam-se feiras das regiões de Champagne, na França, Flandres, na Bélgica, e nas cidades de Veneza e Gênova. Nesse contexto de expansão e renascimento da atividade comercial e das cidades, formaram-se as primeiras corporações de ofício. Isto é, estas corporações, elas eram instituições, ou associações, que visavam defender os interesses de artesãos, regulando o exercício da profissão e controlando, por exemplo, o fornecimento de seus produtos.
Além disso, elas dirigiam o ensino artesanal, que se dividia esquematicamente em 3 estágios: aprendiz, oficial e mestre. Segundo essa hierarquização social ou hierarquização da lógica do trabalho, não é? Esta função ou esta gradação de funções de aprendiz, oficial e mestre, por exemplo, deu origem às primeiras atuações em vista de formação profissional do período. No contexto dessa Europa do renascimento comercial e urbano, observaremos que na proximidade das grandes rotas comerciais, dos portos e de regiões de feiras, desenvolveram-se grandes cidades. No princípio, muitas dessas cidades eram cercadas por muralhas, não é? Constituindo núcleos urbanos fortificados, intitulados de burgos. Com o aumento populacional, os burgos foram ampliando seus limites para além das muralhas. Aqueles que comercializavam dentro dos burgos serão os burgueses. No esboço geral, configuramos aqui o surgimento da burguesia como uma classe comercial que se empodera a partir da expansão do comércio e do artesanato. Houve, portanto, a ascensão social desta classe, dos burgueses, de um grupo de homens de negócios, certo, que viviam nas cidades e que praticavam, portanto, do comércio longe dos laços feudais. As cidades, portanto, tornaram-se locais onde se procurava dar segurança e liberdade para aqueles que desejavam romper com a rigidez da estrutura feudal. Nesse sentido, estas cidades renascem. Lembra que o início dessa aula discute o movimento de ruralização? A partir de agora, as pessoas voltam às cidades, porque as cidades renascem. Neste sentido, os burgueses mais ricos ocupavam os principais cargos na lógica da administração destas cidades. É por isso que um antigo ditado alemão assim dizia: o ar da cidade torna o homem livre. A depressão, os séculos de crise e o final da Idade Média. Chegamos assim aos séculos XIV e XV. Período esse marcado, por exemplo, por um esfacelamento e esgotamento da estrutura da própria sociedade feudal ocidental da época. Foi, em grande parte, não é, este esfacelamento, este esgotamento, fruto da própria expansão econômica e populacional das sociedades cristãs medievais, que a partir do século XI iniciam e contribuem, a partir de uma série de crises, para o esfacelamento total do sistema. Com o desenvolvimento de uma nova técnica, não é, produtiva, agrícola, comercial, artesanal, observamos que a economia se diversificou. Apontaremos a seguir fatores que foram determinantes para o fim da Idade Média. Crise agrícola e fome. No final do século XIV, ocorreu na Europa Ocidental uma séria crise no setor de produção agrícola, que se deveu a alguns fatores e condições. O primeiro deles é o de que as terras de boa qualidade tinham se tornado raras e escassas, devido à rápida expansão agrícola e à ocupação dos solos férteis pela agricultura, que acabou em resultar em queda da produtividade. Tudo bem? Na medida em que esses solos, portanto, eram constantemente utilizados e não havia nenhuma técnica que efetivamente cultivasse estes solos para manter a sua fertilidade a fim da produção agrícola, observaremos, portanto, uma queda na produtividade agrícola neste período. A derrubada de florestas para ampliar, por exemplo, áreas agricultáveis era dificultada porque muitos nobres da cultura feudal ainda, portanto, muitos senhores feudais, continuavam a utilizar parte desses territórios para seus interesses pessoais. Havia ainda, em várias regiões europeias, perdas de colheitas provocadas por fatores climáticos, como, por exemplo, seca, frio intenso, e algumas guerras e técnicas inadequadas de produção que foram determinantes e que corroboraram para esse escasseamento de alimento. Por fim, o conjunto desses fatores ocasionou uma grande escassez de alimento. Aquilo que antes foi determinante para o aumento da população, ocasionou, por exemplo, agora, a morte de diversas pessoas que não conseguiram sobreviver ao estado grave de subnutrição. Queridos, um outro fator que acentua esta crise é a chamada peste negra,
ou bubônica. Enfraquecida pela fome e pela subnutrição, enorme parcela da população europeia tornou-se vítima de moléstias como essa, não é? Uma moléstia contagiosa como a peste negra. Esta epidemia, que tem a sua origem no Oriente, foi levada à Europa a partir dessas rotas comerciais que conectavam, não é, a comercialização de especiarias entre Oriente e Ocidente. A moléstia provocava infecção pulmonar que geralmente levava à morte. Como na época não se conhecia remédio, né? Portanto não havia profilaxia para a doença, os doentes contaminados eram isolados para evitar novos contágios. A peste negra espalhou-se rapidamente pelo continente europeu, ocasionando grande pandemia. E neste contexto houve sucessivos surtos durante todo o século XIV na Europa Ocidental. Calcula-se que 1/3 de toda a população europeia da época tenha morrido vítima da doença. Há ainda a questão anote aí, das guerras e das crises sociais. O período final da Idade Média foi vivenciado por um clima de insegurança e intranquilidade social devido a inúmeros conflitos bélicos internos. Podemos citar que a cristandade em luta lá nas cruzadas é um fator que notadamente corrobora para esta crise. Mas dentro da estrutura da Europa ainda houve as chamadas jacqueries, que eram conflitos internos da população europeia, não é? Dada a desorganização dos processos de produção, e houve ainda a chamada Guerra dos 100 Anos, que dura 113 anos mais exatamente, não é? Que coloca França e Inglaterra em condições díspares, que passam a entrar em conflito em função da sucessão do trono francês. Mas isso já é uma outra história. Queridos e queridas, na próxima semana, no eixo revisional, discutiremos ainda o Império Bizantino, o Islã, e vamos novamente pincelar algumas características da Baixa Idade Média. Retomaremos a questão das cruzadas, aprofundaremos a Guerra dos 100 Anos e vamos novamente pontuar as características de transição da Idade Média para a modernidade. Portanto, fique tranquilo, aprofundaremos ainda mais um pouco das reflexões suscitadas principalmente na parte do declínio da depressão da Baixa Idade Média. Tudo bem? Siga agora as orientações postadas na Blackboard. Esta aula é uma aula que perscruta em sua segunda parte os temas 7, 8, 9 e 10 do eixo revisional. Espero que você tenha uma santa Páscoa, que goze da companhia dos familiares, é claro, daqueles que convivem diretamente com você, e que tenhamos a oportunidade de muito em breve estarmos juntos. Eu agradeço a sua paciência, agradeço por ter assistido a esta aula, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.